Caros alunos do sétimo ano, professor Evandro, mais uma aula de História, aula de número 9, e eu quero convidar você a acompanhar nossa aula, que agora, ela está mais reformulada, de modo que você pode acompanhar na tela do seu computador, do seu celular, as páginas do livro diretamente aqui, que fica até mais fácil, vai facilitar bastante o nosso diálogo, para a gente falar sobre um capítulo muito importante da nossa história, que foi a chamada Reformas Religiosas. Vamos aprender um pouco sobre a questão de Lutero, e toda a mudança que ocorreu no cristianismo desde então, desde a sua interferência na igreja. Claro que algumas considerações precisam ser feitas, mas considerando aqueles que vieram anteriormente dos seus antecessores, mas ele, sem dúvida nenhuma, foi um grande marco na história do cristianismo, tá ok? Então, a nossa aula vai da página 108 até a página 112 do nosso livro, tá? Que você poderá estar acompanhando os detalhes todo aqui na nossa tela, tá ok? Então, por isso, quero convidar você a nos acompanhar na leitura. A gente vai lendo e vai dialogando, tá ok assim? Muito bem, então acompanhe, por favor, aqui no cursor. No século XVI, o sentimento religioso da população europeia estava abalado. Muita gente passou a discutir sobre qual seria o melhor caminho para salvar a alma. Esse tema tomou conta da mente de muitas pessoas naquela época. Estamos falando do período medieval, Um sentimento apavorava a todos, o medo do inferno, pois era para lá que iam os pecadores. Como fazer para agradar a Deus e não ter destino tão terrível? O que fazer para chegar ao paraíso? Então, lembrando que a Igreja Católica ela tinha uma grande hegemonia no catolicismo e ela era muito conservadora nos seus ensinos. O Papa tinha uma premissa de ser infalível, e os ensinos da igreja, passado desde o alto clero até o mais baixo clero, que ia dos cardeais, até o baixo clero, que eram os padres, eles disseminavam uma religiosidade, onde o medo do inferno era uma maneira também de controlar as pessoas. Então, as pessoas viviam muito preocupadas nesse sentido de como salvar sua alma, até porque era disseminada justamente essa ideia de que todos eram pecadores e que os ensinos da Igreja Católica que encaminhariam a salvação, a fuga, ou, vamos dizer assim, o livramento do fogo do inferno, podemos assim dizer, ok? Muito bem, então vamos aqui ao segundo parágrafo aqui. Em várias partes da Europa, procissões de fiéis penitentes se açoitavam em público, suplicando a Deus o perdão dos pecados, que era a maneira que eles viam uma atitude diante de Deus para poder ter os seus pecados perdoados. Assim, muitos europeus iniciavam o século XVI mergulhados em profunda desesperança. Era esse um sentimento muito marcante na Europa nesse período aí do século XVI. Okay? Muito medo sobre o que viria logo após a morte. Continuando aqui, a cristandade ocidental estava em crise. Religiosos devotados à pureza da espiritualidade cristã defendiam uma religiosidade mais sincera e profunda para se livrar do mal e dos pecados. Fugir do pecado virou uma obsessão naquele tempo. As lutas sociais desencadeadas pelo sentimento religioso misturavam-se com ambições materiais, protestos sociais e projetos políticos de vários tipos. Ou seja, o cristianismo ocidental, sobretudo da Igreja Católica, ela passava por um momento assim, bastante conturbado, porque as pessoas estavam com muito medo, a partir dos ensinos da Igreja Católica, sobre o que viria depois da sua morte, como se livrar, como fugir do pecado, ou ainda, mesmo tendo morrido em pecado, vamos dizer assim, como se livrar do fogo do inferno. Então, em meio a esse sentimento de desesperança, havia também muitas lutas sociais,
E esse sentimento religioso todo, ele estava misturado com protestos, né, sociais, né, projetos políticos por parte dos reis, né, e até também da própria Igreja Católica, tá ok? Então, nesse capítulo, a gente vai contar como e por que ocorreu esse processo. A gente vai dividir nossa aula em duas partes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do início, né, desse princípio aí, tá legal? Então, vamos continuar aqui. E aí a gente vai falar, então, sobre essa figura tão importante, né, nessa vamos chamar, reforma protestante, né? Que foi o chamado Martinho Lutero, ou simplesmente Lutero, o monge que desafiou o Papa. Tá ok? Acompanhe comigo, por favor, a leitura no primeiro parágrafo aqui. Eisleben é uma cidade do estado da Alta Saxônica, na atual Alemanha. Seu nome significa viver no gelo. Imagine o frio que faz ali no inverno. Cidade pequena, foi integrada ao patrimônio da humanidade em 1997. Então, Lutero ele é natural de Eisleben, onde hoje é a Alemanha, né? Antes era a Alta Saxônica, né? E tem esse significado aqui, viver no gelo, né? Ok? E ela se tornou um patrimônio da humanidade por causa dessa figura importante histórica que acabou sendo Martinho Lutero no decorrer, tanto no seu tempo quanto do que ele desencadeou em termos de representatividade, né? Vamos dizer assim, naquilo que ele, no tocante, aquelas coisas que ele acabou disseminando quanto à questão da divergência com o poder católico, que não era pouca coisa na época, como já vimos anteriormente, né? Mas vamos continuar aqui no segundo parágrafo, tá? Acompanhe, por favor. Você sabe por que essa pequena cidade do interior da Alemanha ficou tão famosa? Porque foi lá que nasceu, em 1483, esse homem aqui, ó, Martinho Lutero, que desafiou a poderosa Igreja Católica e a autoridade do Papa. Por que a autoridade do Papa? Porque o Papa era considerado uma figura religiosa infalível, né? Está sentado, o Papa está sentado na cátedra que pertence a Pedro, segundo a tradição católica, né? Então, o pai de Martinho Lutero, ele era supervisor de uma mina de cobre, né? Uma pessoa muito simples, e a mãe cuidava da casa dos 4 filhos. Ao perceber a destacada inteligência de Martinho, seu pai encaminhou para a universidade no centro da Alemanha. Tem um corte aqui, né? Mas dá para a gente perceber isso aí. Então, olha só, a universidade no centro da Alemanha, na Alemanha atual, né? Como nós vimos aqui, né? Que era na Alta Saxônica. O que aconteceu? E ele foi enviado para lá com o objetivo de se tornar o quê? Advogado, né? Ou quem sabe, né? De repente, né? Poderia ser uma outra, né, profissão também, mas dado a sua grande sabedoria, né? A sua capacidade de compreensão, de entendimento, ele foi colocado nesse sentido, né? De ir lá para desenvolver, potencializar ainda mais esse conhecimento. E aos 18 anos, ele já era um estudante excelente, né? Lia muito, né? Tocava música, né? Aprendeu a tocar, né? Alguns instrumentos. E ele era um homem religioso também, que gostava muito de ler a Bíblia, né? E importante destacar que naquela época a Bíblia ela estava em latim. Não tinha, por exemplo, a Bíblia em alemão, né? Em francês, em inglês, não existia ainda, né? Então, isso era ler a Bíblia era uma condição que estava restrita a quem? A estudantes, professores e aos padres, né? Tá faltando um pedacinho aqui, né? Somente eles podiam ler a Bíblia justamente porque eles que detinham esse conhecimento do que significava o latim, né? Podia interpretar o latim, porque a Bíblia não tinha outras línguas. De Erfurt, Lutero só saía para os pais. No regresso de uma dessas, né? Em 1505, né? Um acontecimento transformou sua vida, né? Quando ele caminhava pela estrada, né, ocorreu uma tempestade e ele achou que ia morrer. Então ele ficou muito desesperado e ele fez um voto, né, fez um juramento que se Santa Ana ou Santana, né, o ajudasse a livrar-se da morte, ele entraria para a igreja e se tornaria um monge. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Ele escapou da tempestade e cumpriu sua promessa, recolhendo-se no mosteiro, passando a viver exclusivamente para a religião. Ou seja, ele saiu para uma vida completamente
monástica, tá? E quero destacar também que ele entrou para um mosteiro agostiniano, né? Existiam muitos mosteiros, né? Franciscano, beneditino e assim sucessivamente, né? E ele dedicou seu tempo ao estudo de teologia em 1507. Ele acabou sendo ordenado padre e, além de monge, também, ok? Vamos avançar mais um pouco. Então, a gente fez uma apresentação do que representou, do que foi, né, o início da vida, vamos dizer assim, religiosa de Lutero. Agora vamos falar de paraíso e inferno. Diz assim, ó, Lutero temia pela própria alma, mas temer a morte é um sentimento humano universal, ou seja, todo mundo tem. Esse medo é sentido de diferentes maneiras conforme a pessoa, a época e a sociedade em que vive. É óbvio, né? Uma sociedade que ela prega todo o tempo, né? Que haverá um lugar paradisíaco, né? A pessoa vai ter um sentimento diferente de uma sociedade onde fosse o contrário, né? Que dissesse que haveria uma punição, né? Um inferno, né? Chamas e labaredas e tal. Então, vai de acordo com o contexto, com a pessoa, com a época e a sociedade em que ela vive. Continuando aqui. Na Europa, no século XVI, homens e mulheres temiam a morte física, claro, mas sentiam pavor ainda da morte espiritual. Ou seja, o que significa a morte espiritual? A condenação da alma, ok? Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha convencido os cristãos de que o inferno aguardava os pecadores após a sua morte. Ora, se todos eram pecadores, todos deveriam ser lançados de alguma forma no inferno, né? Então, os padres diziam que poucos poderiam salvar sua própria alma e alcançar o paraíso. Então, ninguém queria se arriscar, né, a essa situação, ou pelo menos buscava uma maneira, se assim fosse, escapar dessa condição de permanecer para sempre ou eternamente no fogo do inferno, podemos assim dizer. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Para escapar do inferno, não bastava garantir bom comportamento, boas ações, rezar sempre, não faltar à missa e confessar os pecados aos padres da paróquia. Né? Lembrando que não adiantava apenas fazer boas ações, né? Rezar, ser uma pessoa religiosa, né? Confessar pecado aos padres e tal. Não era o suficiente. O que era preciso, então? Além disso, era preciso fazer doações à Igreja Católica pagando dízimo. Ou seja, o que é o dízimo? O dízimo vem de 10%. Esse 10% era uma contribuição ou, né, um pagamento que a igreja recebia dos seus fiéis mensalmente ou anualmente. Ok? Então, isso era uma exigência para que as pessoas pudessem escapar do inferno. Então, continuando aqui, ó, o medo do inferno, como vimos, era maior do que o medo da morte. Para dar alguma esperança e salvação aos cristãos, a Igreja Católica criou durante a Idade Média a ideia de inferno provisório. E esse inferno provisório chamou de quê? Purgatório. Né? Um lugar onde as almas purgavam. Né? Purgar significa o quê? Tornar puro, né? Livrar-se das impurezas, né? Ou seja, dos pecados. Até que purificadas fossem autorizadas a entrar no paraíso. Né? Então, quer dizer, todas as pessoas, quando morrer, elas iriam para o inferno provisório, não, quase todas, né? E aí, somente depois de passar pelo purgatório, é que elas eram purificadas e autorizadas, então, a entrar no paraíso, como um processo de purificação mesmo. Continuando aqui, ó. Entretanto, a Igreja Católica passou a cobrar pelo remédio. Para que a alma do morto escapasse do purgatório, os parentes deveriam pagar por missas e fazer doações. Missa do sétimo dia e assim sucessivamente, né? De um modo que toda missa que era celebrada, né, e fosse lembrada a alma do morto, ou que se orasse, né, o padre, né, as autoridades eclesiásticas, né, orassem por ele, para que ele escapasse do purgatório, isso deveria ser pago à igreja em dinheiro, né, alguma forma de pagamento para que a igreja pudesse fazer esse serviço para livrar o morto do purgatório, ok? E aqui a gente tem uma representação, né, da Virgem Maria com o menino aqui, né, bem interessante, né? E o purgatório aqui, as pessoas aqui no fogo, né? Isso é uma representação muito interessante, né? A Virgem, o menino e o purgatório aqui, ó, tá vendo? Os anjos vêm e livram eles, né? A partir dessas orações e, sobretudo, dos pagamentos feitos à igreja, tá ok? Bom, continuando aqui, ó.
Subtítulo: Enquanto isso, na Roma dos Papas, o que aconteceu? Os cardeais da Igreja Católica viviam em meio à riqueza e ao luxo, às vezes indiferentes à miséria da população. O alto clero se contentava em ver cumpridos os sacramentos. Então a gente tem aqui duas coisas interessantes que a gente precisa diferenciar. A gente tem os cardeais, né, que era o alto clero, né, eles viviam, né, os cardeais viviam em meio à riqueza e luxo, né? A população, que é a grande maioria, eram miseráveis, né? E eles pouco se lixavam, né? Não ligavam para essa condição que vivia a população. O alto clero, né, já se contentava em ver cumprir os sacramentos. Os sacramentos é bem legal, né, a gente perceber que os sacramentos, né, eram colocados, né, para as pessoas, para a população, e uma vez cumpridos, o alto clero achava que elas já estavam, vamos dizer assim, satisfeito, né, podemos assim dizer. E aí a gente lembra para vocês, né, uma coisa muito interessante, né, é que, por exemplo, né, a Igreja de Roma definiu entre os séculos XII e XIII os sacramentos, né, que eram, eu coloquei no resumo isso para vocês, né, vocês podem observar lá. Era o batismo, né, quando a criança nascia, o recém-nascido, a crisma, que era uma confissão do batismo, né, um pouco mais velha a criança, né, a Eucaristia ou a comunhão, que era aquele ato, né, da Igreja Católica na missa, né, que tinha hóstia, a confissão, né, do cristão ao padre, a ordenação, né, quando os que decidiam entrar para o clero fazer o voto de castidade, né, de pureza e de obediência, o matrimônio, onde os noivos celebravam o casamento e ele era indissolúvel, não podia se separar, e a extrema-unção, né, que era a bênção que o padre dava às pessoas, né, que eram enfermas, né, moribundas, ou aquelas que estavam presas, não, e seriam mortas, podemos assim dizer, depois do julgamento, né? Ok? Muito bem. Então, vamos avançar aqui. Então, a igreja enriquecia. Nobres sem vocação espiritual viravam bispos, cardeais e até papas, porque o interesse era o quê? O interesse era pelo poder e pelo enriquecimento. Então a gente tem um exemplo aqui bem interessante, ó. A Capela Sistina, que a gente falou nas aulas anteriores, né, que foi pintada por Michelangelo em Roma, né, mostra bem qual era a preocupação do alto clero católico: investir nas artes, construir monumentos e celebrar a grandiosidade da igreja, né, para mostrar a sua, vamos dizer assim, a sua vocação de ser grande, né, de ser imponente, né, e ser um marco, né. Vocês podem observar, por exemplo, até no dia de hoje, que a Igreja Católica, no modo geral, aqui no Brasil e também Itália e nos diversos países, elas são sempre muito bem centralizadas, né? Geralmente são imponentes, são altas, né? Se erguem, né, em meio, geralmente, hoje até que nem tanto, mas em termos não de localização, que continua ainda bem centralizada, porque hoje os grandes prédios, hoje, vamos dizer assim, já se tornam maiores que ela, mas de um modo geral, elas apontavam para o céu, né? E tinha vamos dizer assim, um destaque, de longe se via, né, o topo, né, da igreja, tá ok? Então, vimos no capítulo anterior a beleza das pinturas e esculturas religiosas do Nascimento. Isso a gente verificou até na questão da Capela Sistina, né? Então, a gente não pode negar que a obra da Capela Sistina, que é resultado do empenho do Papa Sisto VI, é um tesouro do Renascimento italiano. Porém, é fato de que o clero romano se preocupava mais com o próprio luxo do que as obrigações do sacerdócio. Ou seja, a própria igreja, né, em todos os níveis, né, baixo clero e alto clero, elas não ligavam muito pelas pessoas que viviam basicamente na miséria, né? Eles eram completamente indiferentes, estavam muito preocupados com as suas pompas, né, com os seus luxos, né, com a sua própria condição de enriquecer e ganhar mais poder. O sacerdócio mesmo, eles eram praticamente deixados de lado. E a gente vai observar que os abusos eles eram muito grandes, né? Como a gente vai ver agora. Então, olha só, votos desrespeitados, né? Alguém, quando ia se tornar padre, ele fazia alguns votos, né? E a gente vai conhecer um pouco mais isso agora, que diz assim, ó:
O comportamento de muitos sacerdotes do baixo clero, que eram os padres das paróquias, das igrejas locais, deixava a desejar. Apesar dos votos de castidade, castidade temos aqui, ó, bem aqui no lado aqui, ó, significa evitar qualquer tipo de relação sexual, mesmo no simples namoro, né? Então, olha só. E celibato, ó, celibato significa o quê? Ficar solteiro, tá ok? Então, o padre tinha que fazer esse voto aqui, além do voto de pobreza, né? Para ser ordenado, eles, que para ser padre, eles tinham que fazer esse voto, mas eles estavam ignorando o quê? Simplesmente essas promessas que eles fizeram, ou esses votos que eles fizeram aí, tanto de castidade quanto de celibato ou de pobreza, tá ok? Vamos ver como é que isso se deu. Bom, temos aqui, ó, seguidores de Nicolau e do mago Simão. Simão é um personagem bíblico, e depois a gente vai conhecer um pouco melhor sobre ele aí, tá legal? Muito bem, aí diz assim, ó, a pessoa que se ordenava padre da Igreja Católica tinha que fazer o voto de celibato, ou seja, não casar, né? Os padres da Igreja Católica Romana hoje, eles não podem casar, né? Por que não podem? São proibidos? Não, mas é um voto que ele faz diante da igreja, é um compromisso que ele faz de não casar-se. Ele vive exclusivamente para uma religiosidade, serviço, né, religioso na Igreja Católica. Porém, naquela época, muitos padres costumavam namorar. Alguns até viviam com mulher e filhos em casa. Havia sacerdotes que lastimavam o mau exemplo dos colegas que respeitavam o voto de castidade, os acusavam de nicolaístas. Isso porque no início do cristianismo, um padre chamado Nicolau teria defendido que os sacerdotes podiam namorar e casar. Então, o que acontece? Esses homens chamados nicolaístas, justamente por causa disso, né? Deriva-se do nome de Nicolau, né? Que era, no início do cristianismo, né? Um desses padres, né? Ele defendia que os padres não fossem, vamos dizer assim, que eles pudessem casar, né? Que ele não precisaria ser celibatário, podemos assim dizer. Aí continuamos dizendo aqui, ó. Entretanto, a Igreja Católica estava diante de um impasse. Ou deixava que os padres se casassem, abolindo o celibato, né? Ou mantinha o celibato, porém enquadrando os padres. Quer dizer, ela estava diante de duas situações. Ou deixava os padres casar, mas aí eles tendo que abolir o celibato, né? Ou eles tinham que simplesmente enquadrar esses padres. O que a igreja fez? Vamos ver aqui? A igreja nada fez, né? Não fez coisa alguma, nenhuma coisa nem outra, né? Ou seja, os seguidores de Nicolau, vamos dizer assim, né? Que defendia, né? Que os padres poderiam namorar e casar, né? Tinha essa ideia, continuavam a desmoralizar a igreja. Vocês imaginam, né? Uma questão religiosa, isso é um assunto muito sério. O que aconteceu? Além dos nicolaístas, havia um padre que gostava de riquezas, o que era proibido pela igreja. O padre fazia também o quê? Voto de além, né? Do voto de castidade, de celibato, e também fazia o voto de pobreza, né? Não podemos esquecer disso também, ok? Então, isso era muito importante. O que acontece? No entanto, muitos sacerdotes não seguiam as regras. Alguns chegavam ao ponto de vender objetos sagrados, as chamadas relíquias. Por exemplo, aqui, ó, vendia um pedaço de tecido dizendo que era o manto de Jesus ou pedaço de madeira garantindo que era da cruz de Cristo. Ou até um osso de um defunto alegando que ter pertencido a algum santo. Então, para enriquecer, eles utilizavam-se das chamadas relíquias, né? Que, mentindo às pessoas de boa fé na época, eles se aproveitavam para explorar a boa-fé das pessoas e enriquecer, né? O que era lamentável, né? Então, chamavam esse comportamento de simonia, né? Por que simonia? Vem da palavra Simão, né? Um homem, né? Chamado Simão, da Bíblia, né? Onde conta que um famoso, né? Um homem chamado, um mago chamado Simão, quando ele se converteu ao cristianismo, ele tentou comprar, vendo Pedro, né, batizando com o Espírito Santo, né, ele quis comprar esse dom do Espírito Santo, né, de poder também
ter esse poder de batizar com o Espírito Santo. Então, por isso ele é chamado de simonia, ok? Aí o que acontece? A igreja pouco fazia para impedir a prática da simonia, né, desses abusos por parte dos padres. Mais grave que isso, ela passou a explorar a boa-fé da população, vendendo nada menos do que a salvação eterna da alma. E a gente vai falar exatamente agora disso, né? Como se não bastasse toda essa exploração, essa indiferença, a falta de cumprimento dos votos, ainda vem um problema maior ainda, né? É como a gente diz às vezes, né? Mas está tão ruim que não possa piorar. Então vamos ver o que aconteceu. Salvação à venda. Indulgências. Você já ouviu falar de indulgência? Pois é, vamos entender o que significa isso. A partir do final da Idade Média, os papas da Igreja Católica autorizaram a venda de um documento oficial chamado indulgência, que era uma espécie de certificado de perdão que supostamente livrava seu portador de todos os pecados cometidos em sua vida. Ou seja, se a pessoa pagasse, né, pela indulgência, elas teriam seus pecados perdoados, né? Eles seriam um portador da salvação, né? Então, o que acontece? A indulgência foi uma característica marcante do catolicismo, né? Onde os papas da Igreja Católica, não eram agora os padres, né? Também não era os cardeais, né? Era o próprio Papa em pessoa, os papas em pessoa, né? Que autorizaram a venda oficial dessas indulgências aí, né? Então, olha só, no segundo parágrafo. Agora não se tratava mais da venda de falsas relíquias por sacerdotes do baixo clero, dos padres. Era o alto clero, eram bispos e cardeais e o próprio Papa que respeitava a boa-fé dos cristãos e com apoio papal. Quer dizer, o Papa não vendia lá pessoalmente, né? Porque ele era uma figura, vamos dizer, muito carismática, podemos dizer assim, né? Que tinha poucas pessoas tinham acesso a ele, mas tinham não apenas a permissão, né, a autorização, mas também eles estimulavam também que isso se fizesse. Então, finalizando aqui, ó, nas cidades, os cristãos faziam fila para comprar indulgência, alguns muito caras, outras mais baratas, né? Quem tinha um poder aquisitivo maior, pagava mais caro. Quem tinha um poder aquisitivo menor, pagava um pouco menos, né? E eles estavam o quê? Aqui, ó, convencidos de que aquele documento garantiria salvação eterna de sua alma. Naquele período, a igreja enriquecia cada vez mais. E aqui a gente tem, né, para finalizar aqui essa parte, né, a igreja foi enriquecendo com toda essa condição, né, de vender relíquias, né, e sobretudo a indulgência. E aqui a gente tem uma pintura, né, muito interessante, né, que é o detalhe do inferno, né? É uma pintura a óleo feita entre 1510 e 1520, né? Está no Museu Nacional de Lisboa, em Portugal, né? E que mostra os padres, né? Você vê assim pelo corte do cabelo, né? Aqui, e que eles estavam sendo, vamos dizer assim, castigados no inferno, né? Tanto no fogo quanto as grandes torturas, né? Pelos demônios ali, né? E a gente vê também até a presença de mulheres aqui, da qual eles casavam com elas, namoravam elas também, elas seriam como se fosse assim, também lançada no inferno juntamente com eles também. Tá ok? Então ficamos por aqui, nos vemos então, galera, na próxima aula. Tá ok? Um forte abraço a todos.